Hoje a notícia do dia, que eu queria um comentário seu, é sobre o avanço dessas investigações sobre a BIM paralela, né? A gente já teve uma investigação contra o Carlos Jordi, contra outras pessoas, hoje foi contra o Carlos Bolsonaro. Há um despacho do ministro Alexandre de Moraes, bem duro, colocando os suspeitos de que o Carlos Bolsonaro faça parte de um núcleo político, de uma organização que envolvia o uso político das informações da BIM. Eu queria saber como você avalia isso, né? Qual é a gravidade que você vê nesse tipo de coisa? A suspeita é gravíssima, né? É uma espécie. Primeiro, eu não gosto muito do nome ABIN paralela, porque não é paralela, né? É a BIM sendo mal utilizada. Se pegou uma estrutura de Estado, de inteligência, subordinou elas a suspeita que está posta a interesses particularistas de governo e, mais do que isso, de um partido, de um grupo político, né? Usando indevidamente a estrutura pública para fins privados, né? Isso já é terrível, mas o mais terrível é que, no fundo, há uma vulneração intensa à intimidade das pessoas, à democracia, à oposição, né? É um Altergate ultra amplificado, né? Ultra amplificado, quer dizer. Então, a suspeita que há de que é muito grave, mas muitíssimo grave. E acho que é o suficiente para pôr muita gente na cadeia, para ser franco, né? E agora tem que verificar se é verdadeiro, qual a extensão, qual a intensidade, né? O que tipo de recomendação vai se dar em relação ao que fazer. Quer dizer, uma coisa é punir as pessoas, isso precisa acontecer, precisa ter os processos, etc. Processos administrativos, civis, criminais, etc. As pessoas que foram vulneradas na sua intimidade têm direito a saber. Isso eu coloquei no meu Twitter, né? As pessoas têm direito a saber. Aí você fala, mas como elas vão saber se elas não sabem a priori que elas foram, vamos dizer, grampeadas, etc. Você vai lá e pergunta. É como se fazia no tempo da ditadura, você deve lembrar isso, Miguel. Logo que saiu da ditadura militar, a Constituição de 88 estabeleceu o habeas data e criou um instrumental exatamente para as pessoas que achavam que estavam sendo monitoradas pela ditadura iam pedir, ó, a ditadura tinha alguma coisa, o DOPS aqui, o antigo DOPS, ou o antigo SNI, tinha alguma informação ao meu respeito? Qual a natureza dessa informação? Né? Isso o habeas data dá direito às pessoas saberem. Então as pessoas podem, se eu achar que eu posso ser um dos 30 mil grampeados, eu vou lá e peço para o governo administrativamente. Ele tem que me dar, e se ele não dá, eu vou ao judiciário obter. Né? O habeas data, como eu falo em aula, não criou apenas um instrumento formal, uma ação pela qual você acessa a informação, uma medida judicial. Ela criou um direito material de qualquer cidadão ter acesso a qualquer informação que esteja inserida num banco de dados público ou privado de caráter público sobre ele, sobre a pessoa dele. Então, qualquer informação que exista num banco de dados de caráter público ou público a meu respeito, eu tenho direito de saber. É esse o caso. Então, as pessoas têm o direito de pedir ao Estado, o Estado é obrigado a informar as pessoas que ela está lá. Uma vez que ela esteja lá, se isso ocasionou alguma lesão, inclusive moral, se a pessoa considerar que há ali uma invasão da sua intimidade, isso vulnerou ela no sentido moral, ela pode exigir uma indenização do Estado e o Estado retroagir contra os agentes públicos que deram causa a isso. Essas pessoas que nós estamos falando, os dirigentes e agentes disso que se convencionou chamar aí de ABIN paralelo, né? Que na realidade é a própria ABIN mal utilizada. Né? Também existem crimes aí de vulneração de abuso de poder, vulneração de intimidade, prevaricação, associação criminosa, tem uma série de uso indevido do patrimônio público, quer dizer, peculato digital, você tem aí uma série de
de crimes aqui, não dá para elencar todos, e também não sou criminalista para ficar aqui elencando com precisão, mas existem crimes a serem apurados e, provada a materialidade e autoria, punidos, né? E no campo administrativo, os agentes que participaram disso, a meu ver, precisa ser instaurado o inquérito para apurar, na instalação de inquérito, já afastado do cargo, preventivamente, porque eles, no exercício da função, podem atrapalhar a investigação administrativa, e, se comprovada a materialidade e autoria administrativa, também demitir a bem do serviço público, não há outro caminho, esses agentes estáveis. Os que não sejam estáveis, pela simples perda de confiança, têm que ser imediatamente removidos dos cargos.